Irmãos, a gente, desde o ano passado, a gente está refletindo sobre como é que o Evangelho, ele impacta áreas da nossa vida. Como é que o Evangelho, ele faz a diferença na nossa vida. Inclusive, a gente começou nos grupos pequenos uma série de estudos baseados em Gálatas. E a epístola aos Gálatas, ela ensina, ela reforça sobre a essência do verdadeiro evangelho contra o falso evangelho. E é importante que a gente entenda, o Timothy Keller, ele fala isso, que o evangelho, ele não é o ABC da vida cristã. O evangelho, ele é o A a Z da vida cristã. Ou seja, evangelho não é simplesmente aquilo que a gente recebe no início da vida cristã, e a gente aprende tudo, e depois nós vamos aprender agora outras coisas, porque a gente sabe tudo sobre o evangelho. Não. O Keller diz que o evangelho é o A a Z da vida cristã. Ou seja, ele precisa permear todas as dimensões da nossa existência, da nossa história. Como eu falei para os irmãos, a gente vai começar, se Deus quiser, em março, uma série de estudos sobre cosmovisão, né? Essa palavra que significa visão de mundo, tá? E vai ter um estudo que nós vamos trabalhar o tema trabalho, desculpe a redundância. E a gente vai aprofundar alguns outros aspectos dentro dessa série de estudos. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre como o evangelho impacta o trabalho. E eu vou pensar aqui com vocês sobre esse tema: criação, queda e trabalho. Na verdade, a minha intenção nessa reflexão é a gente estabelecer uma relação da criação com o trabalho, e depois da queda, como é que fica a nossa relação com o trabalho. Todos nós trabalhamos, não é verdade? Né? De alguma maneira nós trabalhamos. Existem aqueles que trabalham fora, existem aqueles que trabalham dentro de casa, e existem aqueles que trabalham dentro e fora. Né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, a gente teve reunião do presbitério de Garanhuns, e tinha uma pessoa lá, e aí eu conversando com ele sobre o trabalho, né? Como é que está o trabalho? E aí ele disse, eu já me aposentei, pastor. E ele, assim, é uma pessoa razoavelmente nova. E ele disse que o pai dele fala algo para ele. Ele diz assim: você deveria ter vergonha de dizer, na idade que você tem, que já é aposentado. Aí o pai continua dizendo assim: você novo desse jeito? Aí ele diz, essa parte eu gostei. Mas ele diz, eu contribuí, papai, 30 anos. Né? Contribuí, fiz a minha contribuição, a previdência, trabalhei e está aposentado. Muito bem. Eu queria refletir com você essa questão do trabalho. Eu queria começar com essa frase aqui do John Stott. Ou o que John Stott diz, ou o que ele cita, né? Primeiro ele coloca aí, entre aspas, sofro da síndrome das manhãs de segunda-feira. É o que muitos de nós dizemos em um tom melancólico, né? Enquanto alguns dizem sextou, né?
Ou um jornalista diz, graças a Deus, hoje é sexta-feira. E a gente vai tendo aquele conceito de, eu começo a semana de trabalho, mas o que eu quero mesmo é a sexta. Não é comum essa cultura? É ou não é verdade, gente? Ou aquela ideia que diz, eu não vejo a hora de me aposentar. Por quê? Porque nós temos uma cultura que parece que não valoriza tanto o conceito de trabalho. Por causa do sofrimento que às vezes o trabalho acarreta. A gente vai falar um pouco sobre isso. Voltando aqui ao Stott, aí o Stott cita essa frase que diz assim, sofro da síndrome das manhãs de segunda-feira. É o que muitos de nós dizemos em um tom melancólico. Trata-se de uma experiência humana bastante comum. Mas ele continua afirmando, entretanto, após desfrutarmos do descanso restaurador e dos momentos de adoração no domingo, o Stott diz, nós deveríamos estar ansiosos para começar mais uma semana de trabalho. E ele prossegue. Deveríamos estar prontos a declarar as mesmas palavras usadas por Mark Green no título de seu famoso livro, Thank God It's Monday. Desculpe aí o inglês. Graças a Deus é segunda-feira. Quem diz isso? Quem diz isso? Graças a Deus, amanhã é segunda-feira. Vou trabalhar! Glória, glória, glória! Mas às vezes se tem aquela cultura de quanto menos trabalho, ok. Por que se tem isso? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre essa temática, irmãos. Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que não foi o diabo quem criou o trabalho. Tá? Você já viu alguém dizer o seguinte, se eu souber quem criou o trabalho, eu mato. Miserável. Como é que cria um negócio desse? Muito bem. Uma pessoa que diz isso está com um sério problema. Como é que ela vai matar aquele que é todo poderoso e que é eterno? E que é a própria vida? Impossível. A Bíblia diz que Deus criou o trabalho. Observe, Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, diz assim, e Deus os abençoou, abençoou quem? Adão e Eva. E lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Ou seja, Deus está dizendo, tenham filhos e cuidem da terra, trabalhem. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Trabalhem. Aqui o homem já tinha caído, o homem e a mulher, sim ou não? Não. Homem e mulher perfeitos. E Deus diz isso para eles. A gente vai para o capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 15. O texto diz, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para o cultivar e o
guardar. Deus não poderia fazer tudo sozinho? Quem criou o universo, incluindo o jardim do Éden? Deus. Ele poderia sozinho cultivar e guardar o jardim. Mas por que que ele deu a Adão e Eva a missão de cultivar e guardar o jardim? Por quê? Se ele poderia ter feito isso. É porque aprouve a Deus colocar o homem como vice-gerente da criação. Deus deu a terra ao homem para que ele pudesse cuidar da terra. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? É que nós fomos criados para trabalhar. Nós recebemos a incumbência do trabalho antes da queda, antes do pecado, antes que houvesse qualquer coisa errada com o mundo. Ou seja, o trabalho, ele é algo que está no propósito original de Deus para nós. O fato é que, biblicamente, a ociosidade, a preguiça, a inércia, não faz parte do propósito de Deus para nós. O descanso, sim. O descanso, sim. A preguiça, não. O repouso, sim. A inatividade contínua e ininterrupta, não. Porque Deus criou o homem e a mulher para o trabalho. Note, aqui nós temos Gênesis capítulo 1, o relato da criação. E a gente vai notando que enquanto Deus cria, Deus, ele se deleita. Você já teve a experiência de fazer algo, qualquer coisa, uma coisa que você tem habilidade, e você faz, e depois diz, puxa, como ficou legal? Puxa, ficou bom, né? Fiz essa comida, puxa, ficou bom. Pintei isso, puxa, ficou bom. Consertei esse objeto, ficou bom. Reboquei essa parede, como ficou legal. Costurei essa roupa, sei lá. E você se deleita naquilo. O que nós vemos em Gênesis capítulo 1? Deus criando o universo e olhando, contemplando a sua criação e dizendo, tá bom. Note aí, Gênesis capítulo 1, versículo de número 10, final do verso 10, diz assim, e Deus viu que isso era muito bom. O relato da criação continua, verso de número 12, e Deus viu que isso era bom, final do verso 12. Verso de número 18, finalzinho, e Deus viu que isso era bom. Final do verso 21 de Gênesis 1. E Deus viu que isso era bom. Verso de número 25 de Gênesis 1. Olha o final do versículo. E Deus viu que isso era bom. Final do verso de número 31. Vamos ler o verso todo. A criação é terminada. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era o quê? Muito bom. Era muito bom. Então note que Deus, ele se deleita na criação. Mas quando a narrativa da criação chega ao sexto dia, o texto diz
que Deus afirma o seguinte: façamos. Aqui nós temos provavelmente um plural majestático, ou seja, um plural que descreve a grandeza e a majestade de Deus, e os teólogos acreditam que aqui nós temos a referência da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo: façamos. E eles fazem o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Verso de número 27 diz que Deus criou homem e mulher, e que Deus os criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, e logo depois que Deus cria o homem e a mulher, o que é que ele diz para homem e mulher? Trabalhem. Cuidem da criação. Cuidem dessa terra. Dominem, sujeitem, obviamente como uma expressão do cuidado de Deus. Cuidem do jardim, cultivem, guardem. Então, nós fomos criados para trabalhar. Está claro isso aí, irmãos? Mas vem Gênesis 3 e nós temos o relato da queda. E aí eu queria pensar numa relação entre a queda e o trabalho. O que aconteceu com o trabalho depois da queda? Ele foi abolido por Deus. Foi isso? Não. Ele se tornou tão amaldiçoado, que ninguém agora deve trabalhar. Não. Não é isso que a Bíblia diz. O que aconteceu com a queda? Gênesis capítulo 3, do verso 17 ao verso de número 19. Deus está aqui apresentando as consequências da maldita decisão de Adão e Eva de se rebelar contra ele e de viverem de forma independente dele. Nossos primeiros pais, enganados por Satanás, queriam ser iguais a Deus. Mas na rebelião contra o Criador, eles encontraram a morte e foram amaldiçoados. E essa maldição atinge diferentes âmbitos, dimensões, e ela atinge também o trabalho. O texto diz assim, Gênesis 3, 17 a 19. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. E o texto, no versículo de número 19, termina: porque você é pó, e ao pó voltará. O que nós temos nesse texto? Essa passagem nos mostra que, por causa do pecado, a terra, que era favorável a Adão e Eva, ela simplesmente se torna uma terra com maldição. E agora, eles vão precisar suar para ter o seu sustento. Eles vão ter que continuar trabalhando. Mas o trabalho agora não vai ser somente prazeroso. Vai haver dor no trabalho. Vai haver sofrimento no trabalho.
Você percebe que não precisa plantar mato, mas o mato nasce? E nasce rapidamente. Você não precisa cultivar, mas milho você tem que cultivar, feijão você tem que cultivar. Mas o mato não precisa cultivar, ele aparece e ele cresce rápido. Por causa da queda. Por que que nós sofremos no trabalho? Por que que o ambiente de trabalho, muitas vezes, é um ambiente até adoecido? Porque para ganharmos o nosso sustento, nós precisamos nos esforçar bastante. Porque pessoas até, infelizmente, adoecem no ambiente de trabalho. Porque nós temos a chamada síndrome de Burnout. Porque indivíduos, quando pensam no trabalho, às vezes ficam apavorados até. Qual a razão disso? É a queda. O que aconteceu com o trabalho depois da queda? O trabalho, ele perdeu o seu aspecto original de bênção, só bênção. A penalidade imposta ao homem alude ao fato de que, apesar de merecer apenas a morte, a humanidade recebe permissão, presta atenção, é pós-queda. A humanidade recebe permissão para continuar a trabalhar e conseguir o seu sustento. Mas, sem contar com a plenitude da bênção que tornaria seu labor plenamente satisfatório. Ou seja, o homem cai em pecado, ele deve continuar trabalhando. O mandato de Deus não foi anulado, ele foi criado para trabalhar. Só que agora, ele não tem mais a plenitude da bênção que tornava o trabalho totalmente satisfatório. Agora, ele vai sofrer no seu trabalho. O trabalho vai exigir dele suor. Ele vai ter que não apenas se esforçar, não, mas junto com o trabalho vai vir dores. Está claro até aí, gente? Alguma dúvida? Ok. Mas o trabalho, ele continua com a bênção de Deus. Você sabia disso? O nosso trabalho honesto, íntegro, ele não é amaldiçoado por Deus. A bênção de Deus continua com o trabalho. O que nós vamos perceber? Presta atenção. A queda, ela não eliminou o caráter abençoador do trabalho. Ela não eliminou o caráter abençoador do trabalho. Algumas pessoas dizem que o trabalho é um mal necessário. Verdadeiro ou falso? O trabalho, alguns dizem, é um mal necessário. Verdadeiro ou falso? Falso. O trabalho não é um mal necessário. O trabalho é um bem necessário. Você pode dizer amém? É um bem necessário. Não somente pelos frutos do trabalho. Não somente pelos resultados do trabalho. Exemplo. Por que muitas pessoas têm férias? Porque trabalham. Se não trabalhasse, não tinha como ter férias. Né? Por que muitas pessoas têm um período de férias e podem viajar? Ou podem ficar em casa descansando e ponto? Porque trabalha. Se não trabalhasse, não tinha como ter isso.
Então, é o trabalho que nos proporciona, ou Deus, através do trabalho, que nos proporciona as férias. Que nos proporciona a bênção de poder descansar e ter o nosso sustento. Mas por quê? Porque antes a gente trabalhou. Então, o trabalho não é um mal necessário, irmãos. O trabalho é um bem necessário. Quando eu for trabalhar desculpa a redundância, né? Essa temática, quando a gente estudar cosmovisão cristã, eu vou falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque essa ideia negativa do trabalho, ela é antiga. Ela vem lá dos gregos. Porque os gregos, eles diziam o seguinte, que a vida ideal é a vida semelhante à dos deuses do Olimpo. E como é a vida, né, dos deuses do Olimpo? É uma vida em festas e ociosidade. Então eles diziam o seguinte, a vida boa é a vida dos deuses do Olimpo. Vocês sabem que os gregos têm aquela crença falsa de um panteão de deuses. Uma vida de festa e uma vida de ociosidade. E eles diziam também que a vida boa é a vida de reflexão dos filósofos. Então, essa ideia do trabalho como mal, ela vem lá dos gregos. Depois, com o Império Romano e com os romanos, essa cultura, ela continuou. Esse conceito errado. E, infelizmente, ela foi incorporada ao pensamento cristão. Exemplo, na Idade Média, havia uma ideia entre pensadores cristãos que as atividades consideradas espirituais ou ligadas à igreja, como a vida de oração, a vida nos monastérios, era boa. Mas a atividade do homem comum era vista como inferior. É por isso que tem pessoas que, mesmo professando a fé cristã, chegam às vezes para um pastor e dizem assim, pastor, boa é a sua vida, né? Só trabalha assim para pregar, né? Para aconselhar, né? Para ensinar, para consolar, né, pastor? Boa é a sua vida, mas eu, coitado, né, eu sou engenheiro. Eu, coitado, eu sou comerciante, pastor, não posso ficar lendo a Bíblia o tempo todo. Eu sou comerciante. Eu, pastor, sou dona de casa. Eu, pastor, eu sou pedreiro. Ou eu sou dentista. Ou eu sou profissional autônomo. Eu sou servidor público. Pastor, eu não tenho. Eu sou professor. Eu não tenho um privilégio que o senhor tem. Né? Coitado de mim. E a gente não entende que o pastorado é uma vocação. Mas Deus não chama todas as pessoas para serem pastores. O pastorado é uma vocação. A medicina, o magistério, a engenharia, a polícia, a odontologia, e por aí vai, todos os ramos também são vocações. A gente poderia aprofundar muito isso aqui, mas o meu propósito nesta manhã não é fazer isso. Mas só entender o seguinte, vamos lá. Caminhando aqui. Então, o trabalho não é um mal necessário. O trabalho é um bem necessário. O trabalho, irmãos, ele é o quê? Uma vocação divina. Se é uma vocação divina, quem é que determina? Deus. E uma das coisas que nós precisamos sempre saber e ensinar aos nossos filhos é isso, que o trabalho é uma vocação, é um chamado.
Às vezes acontece, por exemplo, eu já falei sobre isso em outra oportunidade, o filho quer fazer algo, e ele pode fazer aquilo, e ele pode fazer aquilo com competência, e ser exitoso, ele gosta daquilo, tem vocação para aquilo, mas às vezes um pai ou uma mãe diz, não, você não vai fazer isso não, você vai fazer isso, mas eu não gosto disso. Deus não me chamou para isso, não, mas você vai fazer isso, porque é isso aqui que dá dinheiro. E aí nós temos situações de pessoas que começam a exercer áreas que não são a sua vocação, não são o seu chamado. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente não pode orientar os nossos filhos. A gente pode e deve orientar os nossos filhos. Mas a gente precisa entender, irmãos, que trabalho é uma vocação. Nem todo mundo é chamado para ser médico, nem todo mundo é chamado para ser dentista, nem todo mundo é chamado para ser advogado, nem todo mundo é chamado para ser engenheiro, nem todo mundo é chamado para ser arquiteto, nem todo mundo é chamado. E a gente precisa perceber e pedir a graça de Deus para que os nossos filhos entendam a vocação de Deus para eles e trabalhem com excelência, com diligência, com competência, com dedicação, e Deus vai abençoar o trabalho deles. E Deus, conforme a vontade deles, vai fazê-los prosperar dentro do propósito do Senhor. Então, note, o trabalho, ele é uma vocação divina. Deus incumbiu o homem de administrar a sua criação, desenvolvendo-a por meio de seu trabalho intelectual e braçal, não unicamente para o seu bem, mas também do seu próximo. A gente vai ler um texto sobre isso daqui a pouco. Deus nos dá o trabalho para o nosso bem, para a glória dele e para o bem do nosso próximo. Até aí, está claro, irmãos? Alguma dúvida? Simples, né? Fácil, né? Germana, o Apolo, por favor, nosso irmão diácono Apolo, o Júnior, o Apolo está contundido. Há algumas notícias, né, sobre o que causou essa questão no seu pé, né, mas graças a Deus está se recuperando bem, vai ficar bem, né, Apolo? Deus o abençoe. Oi, Germana. Oi, pastor. Eu tenho uma pergunta. Certo. Porque, assim, o trabalho é uma vocação divina, né? Mas, assim, quando a gente fala sobre vocação no trabalho, a gente pensa muito nesses trabalhos que exigem formação. Né? Digamos assim, médico, advogado tem vocação. Mas existem outras profissões, né, que são vistas pela sociedade, né, como, digamos assim, menos importantes. Aí, como a gente vê essa questão? Aquelas pessoas, elas não tinham vocação para outra coisa? Eu vou tentar responder e ver se eu entendi a sua pergunta. Porque é muito comum na nossa sociedade, por causa do sistema que é imposto e que é colocado, aquele conceito de necessariamente uma vocação está associada a um curso superior. Né? Então, assim, a vocação está muito ligada à pessoa ter um curso superior, ter uma faculdade. Eu não sei se é isso que você está dizendo. Mas existem vocações, existem chamados de Deus que necessariamente não significa que a pessoa tenha que ter um curso superior para exercer aquilo. Né? O curso superior hoje é um instrumento da sociedade contemporânea de formação que abre muitas portas para as pessoas. Só que, se você olhar, por exemplo, os seus pais,
ou um pouco mais atrás para os seus avós, qual era o acesso que eles tinham a curso superior? Exatamente. Muitos tiveram um ensino fundamental, outros nem ensino fundamental, outros somente sabiam escrever. Isso era bom? Não, eu não estou falando que isso era uma virtude. Mas aquelas pessoas que não tinham uma formação superior, elas tinham tanto uma vocação, quanto outras no cenário contemporâneo, em que há N faculdades disponíveis para as pessoas estudarem. Então, assim, a vocação divina não está atrelada ao curso superior. Existem quadros em que as pessoas fazem um curso superior e esse curso superior abre portas para elas, e isso é extremamente comum hoje, para que elas possam exercer a sua vocação com mais competência, com mais abrangência, mas não significa que vocação está atrelado necessariamente à universidade. Eu não sei se foi isso que você perguntou. É que eu também penso assim, naquelas pessoas, por exemplo, um servente de pedreiro. Um servente de pedreiro. Né? Certo. Aí, como é que ele pensa a respeito disso? Assim, tem que ser uma vocação. Tem que ser vocação. Gente, vamos imaginar o seguinte. Eu não estou, assim, menosprezando nem nada, eu só estou dizendo assim. É uma vocação. Porque, assim, ela pode pensar, essa é a minha vocação, eu tinha vocação para outra coisa e eu estou desobedecendo a Deus por não estar seguindo. Isso aí tem que se analisar caso a caso, mas é uma vocação. Um problema grave que tem na sociedade contemporânea, dentre N, é a desvalorização de algumas atividades, de muitas. O que é que isso acarreta? Às vezes, milhares de pessoas migrando para fazer a mesma coisa. Tá? É todo mundo vocacionado para aquilo, é? Todo mundo tem aquela vocação. Mas por que às vezes isso acontece? Porque há uma valorização de determinada profissão em detrimento de outras. Isso vai ter um custo para a sociedade. Formação de maus profissionais, pessoas infelizes nas suas atividades, pessoas que não fazem a sua função com diligência, com competência, com integridade, com êxito, etc. e tal. Tá? Então, pode haver situações de pessoas que estão em áreas erradas? Pode, mas, por exemplo, há essa questão de desvalorização de profissionais? É claro que há, como há. Pessoas que ganham muito mal, tá? Mas a gente precisa do servente de pedreiro. Você imagina a nossa sociedade sem servente de pedreiro? Você imagina a nossa sociedade sem gari? Dá para imaginar? Não dá. O que é isso? Isso é uma vocação. A falta de valorização monetária desses profissionais é um problema social. Mas toda vocação, que é o ato de chamar, é divina. Se for uma vocação honesta, né? Deus não vocaciona ninguém para traficar, né? Para ser traficante de drogas, para roubar. Isso não é vocação, isso é pecado. Né? E Jesus era carpinteiro, foi carpinteiro. Jesus era... Assim, gente, eu acho assim, é fantástico. Porque Jesus foi carpinteiro, né? Ou seja, o Filho de Deus, o Deus encarnado, foi carpinteiro. E o Deus Criador, a Bíblia o apresenta, logo no início de tudo, como um quê? Como um agricultor. O Deus que cria um jardim. Não é interessante isso, irmãos? Então veja como o próprio Deus, ele valoriza e ele exalta todas as profissões, inclusive aquelas que a nossa sociedade simplesmente desvaloriza. Simplesmente diz: vai fazer outra coisa? Né? No chamado dos apóstolos, essa diversidade no chamado dos apóstolos. Tinha pescador,
tinha cobrador de impostos, né? E por aí vai. Lucas não era um apóstolo, né? Lucas foi um seguidor de Cristo, mas não era um apóstolo, era médico, etc. Ok. Então, vamos caminhar mais um pouquinho aqui para a gente parar por hoje. O trabalho é a bênção de Deus. Então, o trabalho ele não é um mal necessário, é um bem necessário, e ele é uma vocação divina. E aí, dentro disso, eu queria colocar essa expressão aqui, o suor abençoado. Aquele trabalho que você precisa suar, porque, assim, é certo que na sociedade contemporânea existem trabalhos que exigem mais do que outros. E é muito comum aquela cultura de dizer, eu quero um trabalho que eu ganhe bem, que eu trabalhe pouco e que eu tenha a palavrinha mágica da sociedade contemporânea e do mercado de trabalho. E que eu tenha estabilidade. Comum demais. Né? É comum demais. Né? Dona Ed disse que é o emprego. Né? Então é muito comum. E uma parte da sociedade corre atrás disso, questão de vocação ou não. Né? Eu quero um trabalho que eu ganhe muito, eu trabalhe pouco e que eu tenha estabilidade. Ou seja, eu subo na função, não é pelo meu exercício do trabalho, eu subo na função pelo tempo que eu estou no posto. Mas vamos voltar aqui. Né? São aspectos da nossa cultura, irmãos, que estão engendrados na nossa cultura, e aí o trabalho vai sendo visto assim, simplesmente como um meio para um fim. E, biblicamente, o trabalho não é meramente um meio para o fim. E quando eu falo isso, eu não estou criticando pessoas que têm estabilidade no emprego, ou que o emprego delas, elas trabalham pouco e ganham muito, ok. Mas o problema é quando a mentalidade é essa, eu quero um emprego. Se eu não for fazer nada no emprego, está ótimo. Contanto que entre dinheiro na conta, está ótimo. Ou seja, essa não deve ser a visão cristã. Está certo? Se eu sou servidor público ou não, dentro do meu trabalho, dentro da minha vocação, eu sou chamado para trabalhar e trabalhar da melhor forma possível. Para a glória de Deus e para o bem do meu próximo. E, consequentemente, Deus vai providenciar o meu sustento através do meu trabalho. Porque quem mantém a gente, irmãos, é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Ele usa o trabalho, mas o trabalho é só um instrumento de Deus para nos manter. Salmo 128, versos 1 e 2. Está claro o que eu falei, né? Ou seja, eu não tenho nenhum problema com servidor público, de forma nenhuma. Né? Não tenho nenhum problema com pessoas que trabalham e têm estabilidade. Que bom, graças a Deus, bênção de Deus. Nenhum problema. O problema é quando se tem a cultura de quanto menos trabalho, melhor. O que eu quero é simplesmente ter o meu salário na conta. Se eu ficar sem fazer nada, está ótimo. Né? Essa não é a visão cristã sobre trabalho. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 128, versos 1 e 2. Diz assim: bem-aventurado ou feliz aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e tudo irá bem com você. O que é que nós temos aqui? Nós temos o suor abençoado. A pessoa que trabalha, que se esforça, que se dedica, que se entrega. E o que é que Deus faz? Deus o abençoa. Ela teme a Deus, anda nos caminhos de Deus e ela come do fruto do seu trabalho. O suor abençoado. Outro aspecto.
O fruto do trabalho vem de Deus. O fruto do trabalho vem de Deus. Olha o que diz esse texto. Eclesiastes diz assim: eis o que eu vi. Boa e bela coisa é o quê? Comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua função e desfrutar do seu trabalho, isso é o quê? Dom de Deus. Isto é dom de Deus. Deus conferiu riquezas, bens, e ele pode comer e receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho. E aí o texto continua dizendo: porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Eclesiastes capítulo 5, do verso 18 ao verso 20. Ou seja, a gente trabalha honestamente, em qualquer setor, em qualquer área, e a gente come daquele trabalho, a gente bebe daquele trabalho, a gente tem bens daquele trabalho. O sábio está dizendo: isso é dom de Deus. Você está lá comendo, seja caviar ou pão com ovo, isso é dom de Deus. Seja salmão ou feijão com farinha. Senhor, muito obrigado. Comprou um bem, comprou uma casa, ou à vista, ou em suaves 30 anos. Obrigado, Senhor. Isso é dom de Deus. Eu preciso entender isso. Foi Deus quem nos concedeu isso. O trabalho foi um instrumento. Um outro texto. O cristão, o trabalho e a generosidade. O trabalho como bênção de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 28. Como deve viver o crente, aquele que serve a Deus. Você pode ler junto comigo esse texto, por favor? Vamos ler juntos? Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Paulo está mostrando como a vida cristã nos transforma, como o evangelho nos muda, inclusive em relação ao trabalho. Aquele que roubava, Paulo diz, não roube mais, mas trabalhe. Trabalhe sem roubar. Porque tem gente que no trabalho rouba. Não é verdade? Né? A gente podia dar vários exemplos aí, né? Mas pense em alguns dos nossos representantes. Misericórdia, né? Então, Paulo está dizendo, não roube, mas trabalhe. E mais, no seu trabalho, você deve fazer com as mãos, ou seja, Deus aqui, através de Paulo, está mostrando que o trabalho que é aprovado por Deus não é só o trabalho mental e intelectual, é o trabalho também braçal. A gente não pode desvalorizar o trabalho braçal e achar que o trabalho mental, cognitivo, é mais valioso do que o braçal. Trabalhe fazendo o que é bom, ou seja, o trabalho precisa ser uma atividade
pela qual nós fazemos aquilo que é bom. Nós não devemos estar exercendo, e eu sei que a gente entra em conflitos nessa temática, exercendo determinadas atividades que a gente entra em um conflito ético e diz bem assim, aquilo que eu estou fazendo é bom? Ou aquilo que eu estou fazendo é mal? Estou fazendo porque estão me mandando, mas eu não acredito nisso, e isso que eles estão pedindo não é bom. Isso que eles estão pedindo é mal. Olha o conflito. Olha a tensão. Olha a importância da ética cristã. E aí o texto diz que eu devo fazer isso não somente para o meu sustento. A gente já leu textos que mostram que Deus usa o trabalho para nos sustentar. Mas a gente deve fazer isso para que tenha o que repartir com o necessitado. Ou seja, no meu orçamento e no seu orçamento, tem que ter dinheiro para a gente repartir com o necessitado. E a gente precisa pedir graça a Deus para isso. Ou seja, o trabalho está relacionado à vida cristã, e precisa ser algo que resulte em generosidade. Eu vou ler mais um texto e eu paro por hoje, tá? Combinaram assim? Mais um texto e a gente para por hoje. Aí a gente pensa um pouco no trabalho e na bênção de Deus, e a gente precisa entender que a preguiça, uma coisa é a pessoa estar cansada, enfadada e querer descansar. Outra coisa é a falta de vontade contínua de trabalhar. Nunca está disposto para trabalhar. Nunca está apto para trabalhar. Nunca quer trabalhar. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 10 e 11. Olha o que Paulo diz. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, quer trabalhar não? Não quer trabalhar não. Não quero de jeito nenhum. Paulo diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo é direto, né, irmãos? Você não quer trabalhar não? Ok. Então, não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Não tem aquele ditado que diz, quem não trabalha, atrapalha. Né? Era o caso aqui. A pessoa não trabalhava, algumas pessoas, mas queriam se intrometer na vida dos outros. Note, irmãos, há uma passagem lá em Provérbios, em que o sábio diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A preguiça não é exaltada na Bíblia. O trabalho é. A ociosidade não é exaltada na Bíblia. O trabalho é. Existe o princípio do trabalho, como nós já dissemos, existe o princípio do descanso, como também nós falamos. Mas a gente precisa entender, irmãos, que o trabalho não é uma maldição, não é um mal necessário. O trabalho, mesmo com muitas dores, e a gente vai falar um pouco mais sobre essa especificidade e outras questões na próxima semana, mesmo em meio a muitas adversidades, nós podemos glorificar a Deus com o nosso trabalho. Nós podemos honrar a Deus
com o nosso trabalho. O seu trabalho e o meu trabalho não precisa ser fácil para a gente glorificar a Deus. A gente glorifica a Deus mesmo com um trabalho difícil. Você não precisa ser pastor para glorificar a Deus com o seu trabalho. Você glorifica a Deus com o seu trabalho dentro da sua vocação. E aí é importante a gente entender que existem pessoas que trabalham, mas não trabalham assalariadas. Existem pessoas que são donas de casa, mas trabalham. Não ganham um salário, mas trabalha. E o trabalho é tão digno quanto os outros. E existem aqueles que trabalharam muito, se aposentaram, mas ainda continuam fazendo uma atividade ou outra, não é verdade? E tudo isso glorifica a Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus seja glorificado através do nosso trabalho, através da nossa vida. Na próxima semana, a gente pensa em mais alguns outros aspectos sobre esse assunto. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã, por podermos refletir sobre esse tema tão relevante, tão necessário. Obrigado, Senhor, porque Tu nos concedeste o trabalho. Muitas vezes ele é doloroso, é difícil, é tenso, mas ele é uma vocação. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos isso e percebermos que ele não é um mal necessário, ele é um bem necessário. E auxilia-nos para que mesmo nesse mundo caído, Tu sejas glorificado na nossa vida, através do nosso trabalho. Que o Senhor abençoe o trabalho das nossas mãos. Que o Senhor nos dê, conforme a Tua vontade, a Tua prosperidade, o Teu suprimento. Que o Senhor nos faça exaltar o Teu nome na vocação que Tu nos deste. Que o Senhor abençoe aqueles irmãos que estão procurando trabalho, aqueles que já têm uma atividade e quem sabe estão buscando outra, aqueles irmãos que já estão desempregados, aqueles irmãos que já estão aposentados. Ó Deus, que o Senhor abençoe a todos nós e que o Senhor nos ajude a refletirmos Cristo, inclusive através do nosso labor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Até a noite. O Senhor acompanhe a todos os irmãos. Pela cruz.